Você sabia que o formato do seu rosto influencia diretamente a maneira como se dará o seu envelhecimento? Então fique aqui com a gente no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Este vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, amigos do Clube da Plástica! No vídeo de hoje eu gostaria que você entendesse como o formato dos nossos rostos influenciam no processo do envelhecimento. Como vocês sabem, muitas pessoas envelhecem de maneira diferente. Algumas aparentam a idade que têm e outras ainda a gente fala, nossa, nem parece que você tem essa idade. Então, o formato do nosso rosto influencia muito na forma como esse desabamento da nossa estrutura da face ocorrerá em cada pessoa. Cada rosto é único, tem as suas próprias características. E com isso, o processo do envelhecimento pode ocorrer de forma muito diferente numa pessoa para outra. Temos vários tipos de formato de rosto. Temos os pacientes de rostos quadrangulares, em que essa distância é muito parecida com essa distância, formando como se fosse um quadrado. Muito parecido com esse processo de envelhecimento estão os rostos hexagonais, aqueles, por exemplo, que além dessa região ser parecida com essa, ainda tem uma boa projeção da região da fronte e do queixo. Tem ainda os rostos ovais, em que a paciente tem um rosto num aspecto mais comprido, diferente daqueles rostos mais redondos, em que a gente vê uma falta de queixo, por exemplo, e um rosto com uma característica mais arredondada, amendoada como um todo. E aqueles ainda em formato de coração, em que a paciente tem essa projeção malar muito boa, porém, como um coração, essa região inferior, ela é mais fina, com uma falta de definição da moldura do rosto. Como vocês puderam ver, a parte da anatomia e a estrutura óssea, que na verdade é o que sustenta e suporta a nossa pele e os nossos tecidos ao longo dos anos, com reabsorção dessa nossa estrutura, que funcionaria como se fosse uma parede forte, todas as estruturas que ancoram nesse osso, com o processo de reabsorção óssea natural no processo do envelhecimento, as estruturas vão desmanchando, derretendo, formando aspectos característicos de acordo com cada tipo de envelhecimento. O rosto que envelhece de forma mais natural e mais devagar é aquele rosto com uma estrutura óssea bem preservada, bem marcada, como por exemplo, o rosto hexagonal ou o rosto quadrangular. Pelo fato da estrutura óssea dessa região malar ser muito parecida com essa região que chamamos de bigonial, ela dá uma sustentação, ela estica a sua pele e os tecidos mais profundos de maneira mais homogênea. Conforme o processo de reabsorção óssea vai se dando, essas duas regiões elas vão reduzindo muito simetricamente. Então, esse paciente vê menos os sinais do envelhecimento. Quando conseguimos dar um suporte, uma atenção para esse rosto por volta lá dos 25 a 30 anos, já olhando esses sinais do envelhecimento devagar, com poucos tratamentos, a gente consegue fazer com que essa paciente chegue aos 50 usando muito menos produto e muito menos tratamentos do que como ela se não tivesse feito absolutamente nada. Talvez esses pacientes só precisem iniciar os seus tratamentos com bioestimuladores de colágeno que vão engrossar a sua pele e vão dar mais firmeza, sem a necessidade, às vezes, de preenchimentos de suporte malar, nem de suporte de canto de mandíbula. Já os pacientes que têm o rosto em formato de coração, ou ainda os formatos ovais ou redondos, o envelhecimento se dá de forma mais pronunciada. E assim, esses pacientes precisam tomar muito cuidado, porque esses rostos costumam ser mais pesados e pela falta de estrutura óssea, quando a estrutura que o próprio paciente tem já começa a reabsorver, você sente mais esse efeito de derretimento do rosto.
A falta da estrutura malar, como encontramos, por exemplo, nos rostos de característica muito oval, assim como a falta de queixo, que estica a nossa pele e evita muitas vezes a formação de papada ou segundo queixo, assim como aqueles em formato de coração que não tem uma estrutura malar muito definida. Nessas três características anatômicas, oval, redondo e coração, acaba que a falta de estrutura óssea do próprio paciente já faz com que esse envelhecimento se dê de forma mais pronunciada e mais grosseira. Então, esses pacientes precisam se atentar muito quando começa o processo de reabsorção óssea a devolver alguns pontos de sustentação para que essa pele não desabe de uma forma muito pronunciada. Então, nesses pacientes, além dos bioestimuladores, se faz necessário também algumas estruturas ósseas, como, por exemplo, uma estrutura malar mais definida, uma projeção de queixo melhor, ou então uma marcação de ângulo de mandíbula mais pronunciada também, que faz com que essa reabsorção óssea natural nesse processo não influencie tanto na forma como essa pele vai envelhecer. Além de todos esses bioestimuladores e preenchedores, contamos ainda com as tecnologias que vieram também para promover uma sustentação da pele, como por exemplo o ultrassom micro e macrofocado, ou ainda tratamento da musculatura, como por exemplo o Emface, fazem com que esse processo de envelhecimento se torne mais saudável, natural e sem que ninguém perceba esses traços da idade de uma forma tão abrupta. Então, pessoal, se você tem lá entre os seus 35 e 38 anos, saiba que esse processo de reabsorção já está acontecendo. O ideal é que, se você quer envelhecer bem de uma forma natural, você precisa procurar um especialista para que, na avaliação do seu rosto, de acordo com essa estrutura óssea e dos tipos de rosto, ele seja capaz de falar para você o que, no seu caso, será necessário iniciar esse tratamento para que você não veja de uma hora para outra que a idade está passando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem de nós não gostaria de saber um pouquinho mais sobre o processo de envelhecimento e saber como que a gente pode fazer para esse tempo parecer que está indo mais devagar? Não esqueça de curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal para ficar atento a todas as nossas notícias. E ainda, me diga aqui nos comentários qual o tipo do seu rosto. Você já começou o seu tratamento? O que foi indicado para o seu caso nesse início e retardamento do processo do envelhecimento? Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo do Clube da Plástica.